Você está demitido. E se tentar entrar nesse prédio de novo, eu chamo a polícia. Foi exatamente isso que meu próprio sócio me disse, na frente de 20 funcionários, na frente dos clientes, na frente do segurança. Eu fiquei parado olhando para ele sem entender o que estava acontecendo. Até porque eu era dono de metade da empresa. Literalmente metade. Meu nome estava no contrato social. Meu dinheiro tinha construído aquele lugar. Mas naquele momento ninguém parecia lembrar disso. Nem mesmo as pessoas que eu havia contratado. Meu sócio Renato apontou para a porta. Sai daqui. O silêncio tomou conta da recepção. Alguns funcionários abaixaram os olhos. Outros fingiram estar trabalhando. Ninguém falou nada. Ninguém me defendeu. E o pior de tudo, eu não fazia ideia do motivo. Meu nome é Daniel. E até aquele dia eu acreditava que conhecia meu melhor amigo. Eu estava errado. Muito errado. Conheci Renato 10 anos antes. Nós trabalhávamos em uma pequena empresa de logística. Éramos aqueles funcionários que ficavam depois do expediente, reclamando dos chefes e sonhando em abrir o próprio negócio. A diferença era que nós realmente fizemos isso. Começamos pequenos. Um galpão alugado, 2 computadores usados, uma caminhonete velha. E muitas noites dormindo 4 horas por dia. Durante anos fomos inseparáveis. Natal, aniversários, churrascos, férias. Nossas famílias conviviam juntas. Minha esposa confiava nele. A esposa dele confiava em mim. Parecia uma amizade impossível de quebrar. Quando a empresa começou a crescer, passamos de 2 funcionários para 20, depois 40, depois 80. Finalmente chegamos a 150 pessoas. Era o tipo de história que aparecia em revistas de empreendedorismo. 2 amigos construindo um império, pelo menos era o que parecia, porque algumas rachaduras já estavam aparecendo. Eu só não percebia. Tudo começou 6 meses antes da minha expulsão. Pequenas coisas de detalhes. Renato começou a participar de reuniões sem me avisar. Clientes importantes ligavam dizendo que haviam conversado com ele sobre assuntos que eu desconhecia. Novos contratos apareciam. Novas despesas apareciam. Novos funcionários eram contratados, tudo sem minha aprovação. Quando eu perguntava, ele sempre tinha uma resposta pronta. Foi correria. Esqueci de avisar. Resolvi para agilizar. No começo acreditei. Depois comecei a desconfiar, mas ainda assim não imaginei o que estava acontecendo. Na semana anterior à minha expulsão, uma funcionária chamada Bianca apareceu na minha sala. Ela trabalhava no financeiro, era discreta, competente, nunca se envolvia em fofocas. Ela fechou a porta, olhou para os lados e disse: preciso mostrar uma coisa. Meu estômago gelou. Pessoas não falam assim quando trazem boas notícias. Ela colocou alguns relatórios sobre a mesa. Tem movimentações estranhas. Olhei os documentos, transferências, pagamentos, contratos, valores altos, muito altos. Empresas que eu nunca tinha ouvido falar. O que é isso? Não sei. Quem autorizou? Ela respirou fundo. Renato, naquele momento senti o primeiro sinal de que algo estava profundamente errado. Passei 3 dias analisando documentos. Quanto mais eu investigava, pior ficava. Havia centenas de milhares de reais desaparecendo em pagamentos misteriosos, consultorias inexistentes, serviços fantasmas, fornecedores sem histórico. Tudo levava para um pequeno grupo de empresas. Empresas que pareciam conectadas, mas eu ainda não tinha provas. Então decidi confrontar Renato. Foi o maior erro da minha vida. Na manhã seguinte fui ao escritório dele, mostrei os relatórios. Perguntei calmamente: o que está acontecendo? Ele nem olhou os papéis, nem sequer fingiu surpresa. Apenas me encarou, e sorriu. Foi um sorriso estranho, frio, calculado, como se estivesse esperando por aquele momento. Então ele disse: finalmente descobri. O meu sangue gelou. Foi naquele instante que entendi. Mas ainda não sabia o tamanho do problema, nem que minha vida estava prestes a virar um pesadelo. Porque nas próximas semanas eu perderia minha empresa. Perderia meus amigos, perderia minha reputação, e quase perderia minha liberdade. Mas também descobriria uma verdade que Renato passou anos escondendo. Uma verdade capaz de destruir tudo o que ele construiu. E quando essa verdade finalmente veio à tona, não sobrou absolutamente nada. Renato se levantou devagar da cadeira. Não parecia nervoso, não parecia preocupado. Na verdade, parecia aliviado. Como alguém que finalmente não precisava mais fingir. Ela empurrou os relatórios de volta para mim. Você deveria ter parado de procurar. Procurar o quê? Coisas que não te dizem respeito. Eu ri. Não porque achei graça, mas porque aquela frase era absurda. Sou dono de metade da empresa. Ela apoiou as 2 mãos na mesa. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Meu coração acelerou. O que você fez? Ele não respondeu, apenas apertou um botão embaixo da mesa. Menos de 10 segundos depois a porta abriu. O chefe da segurança entrou. Atrás dele vieram 2 homens que eu nunca tinha visto. Renato apontou para mim. É ele. Olhei de um para o outro. O que está acontecendo? O chefe da segurança evitou meu olhar. Foi aí que percebi. Algo muito maior já estava preparado. Muito antes daquela conversa. 2 horas depois eu estava sentado em uma sala de interrogatório. Não era uma delegacia. Ainda era uma sala interna da empresa. Mas parecia uma. Na minha frente estavam 3 membros do conselho administrativo. Todos com expressões sérias. Todos olhando para mim como se eu fosse um criminoso. Um deles deslizou uma pasta pela mesa. Reconhece essas assinaturas? Abri. Meu estômago afundou. Eram assinaturas minhas. Ou pelo menos pareciam documentos autorizando pagamentos, transferências, contratos, tudo assinado com meu nome, tudo relacionado justamente às empresas suspeitas. Isso é falso. Ninguém respondeu. Estou falando sério. Isso é falsificado. Um dos conselheiros cruzou os braços. Os peritos vão determinar isso. Naquele instante compreendi o plano. Alguém havia desviado dinheiro, mas não pretendia assumir a culpa. Pretendia colocá-la em mim. Quando cheguei em casa naquela noite, minha esposa Helena percebeu imediatamente que algo estava errado. Eu contei tudo, cada detalhe. Ela ouviu em silêncio. Quando terminei, ficou alguns segundos olhando para o chão. Depois perguntou algo que eu nunca tinha considerado. Quem mais sabia dessas movimentações? Ninguém. Tem certeza? Pensei. Então lembrei de Bianca, a funcionária do financeiro, a mulher que tinha me mostrado os relatórios. Peguei o celular, liguei para ela, caixa postal. Tentei novamente, nada. Mandei mensagem sem resposta. Na manhã seguinte fui ao escritório dela.
A mesa estava vazia, o computador havia desaparecido, os objetos pessoais também. Perguntei a um colega. Onde está a Bianca? Ele pareceu desconfortável. Pediu demissão. Meu coração afundou. Quando? Ontem, exatamente depois da conversa com Renato. Naquela mesma tarde recebi uma ligação número desconhecido. Atendi, era Bianca. A voz dela tremia. Não ligue para mim novamente. O quê? Eles sabem que eu falei com você? Que em silêncio. Bianca, eu sinto muito. A ligação caiu. Tentei retornar, número desligado. Nunca mais consegui falar com ela. 2 dias depois veio a notícia. A pior até então. Minhas contas bancárias foram bloqueadas preventivamente. Meu acesso à empresa foi suspenso. Meu e-mail corporativo foi desativado. Meu crachá deixou de funcionar. E pela primeira vez comecei a perceber algo terrível. Renato não estava improvisando. Aquilo vinha sendo preparado havia muito tempo. Talvez meses, talvez anos. As semanas seguintes foram um inferno. Jornais locais começaram a publicar matérias. Empresário investigado por fraude milionária. Possível esquema de lavagem de dinheiro. Desvio de recursos em empresa de logística. Meu nome aparecia em todos os lugares. Fotos minhas, reportagens, comentários, acusações. Pessoas que me cumprimentavam na rua passaram a atravessar para o outro lado. Que eles cancelaram contratos. Amigos desapareceram. Alguns nem sequer perguntaram minha versão. Apenas acreditaram no que estavam vendo. É assustador como a reputação de uma vida inteira pode ser destruída em poucos dias. Uma noite eu estava sentado na cozinha olhando para uma pilha de documentos. Não conseguia encontrar uma saída. Então Helena colocou uma xícara de café na minha frente. Você está procurando no lugar errado. Como assim? Você continua tentando provar que é inocente. Porque sou inocente. Eu sei, ela sentou ao meu lado. Mas inocência não destrói o culpado. Prova sim. Aquela frase mudou tudo. Na manhã seguinte parei de tentar me defender e comecei a caçar não o dinheiro, não os documentos Renato. Queria descobrir o que ele realmente estava escondendo. Se ele havia criado empresas fantasmas, alguém estava recebendo aquele dinheiro. Dinheiro sempre deixa rastros. Sempre. Não importa quão inteligente a pessoa ache que é. Contratei um investigador particular. Um ex-policial chamado Augusto. Homem silencioso, observador. Daqueles que parecem perceber coisas que ninguém mais vê. Mostrei tudo. Ele passou 2 horas analisando os documentos. Depois apontou para um nome. Uma empresa chamada Horizonte Azul Consultoria. Era uma das principais recebedoras dos pagamentos. Começamos por aqui. O que tem ela? Nada. Como assim? Exatamente isso. Não existe. A empresa tinha endereço, tinha CNPJ, tinha registros. Mas quando Augusto visitou o local encontrou apenas um prédio abandonado. Sem funcionários, sem placas, sem atividade. Nada, era uma empresa fantasma. E não era a única das 7 empresas investigadas. 5 não existiam fisicamente, mas milhões de reais haviam passado por elas. Foi então que Augusto encontrou algo inesperado. Algo que mudaria completamente a direção da investigação. Não de Renato, mas de alguém muito mais próximo. Alguém que eu conhecia há quase 20 anos. Alguém que frequentava minha casa. Alguém que chamava meus filhos de sobrinhos. E quando vi aquele nome escrito no relatório, percebi que Renato jamais teria conseguido fazer tudo aquilo sozinho. O nome no relatório era Gustavo, meu contador. Meu amigo, meu padrinho de casamento. Por alguns segundos achei que Augusto tivesse cometido algum erro, porque aquilo simplesmente não fazia sentido. Gustavo trabalhava conosco desde o início. Ele era uma das poucas pessoas que haviam acompanhado toda a trajetória da empresa. Conhecia cada contrato, cada conta, cada investimento. Confiávamos nele cegamente. Talvez esse tenha sido o problema, confiávamos demais. Tem certeza disso? Augusto deslizou uma pasta na minha direção. Dentro havia registros societários, documentos bancários, transferências. E uma assinatura. A assinatura de Gustavo. Ligando-o diretamente a uma das empresas fantasmas, meu estômago revirou. Não. Eu conferi 3 vezes. Deve existir alguma explicação. Augusto me encarou. Pessoas inocentes costumam ter explicações. Pessoas culpadas costumam ter desculpas. A diferença é enorme. Passei aquela noite sem dormir. Revivi anos de amizade. Churrascos, viagens, aniversários. Momentos em que confiei nele com informações que nem minha esposa conhecia. E agora tudo aquilo parecia uma mentira. Mas eu precisava ter certeza. Então marquei um encontro. Liguei para Gustavo. Fingi que nada estava acontecendo. Disse que queria conversar, tomar o e relembrar os velhos tempos. Ele aceitou sem hesitar. Talvez porque acreditasse que eu ainda estava perdido. Talvez porque achasse que já havia vencido. Nos encontramos numa cafeteria longe do centro. Um lugar tranquilo. Pouco movimento. Ele chegou sorrindo. Abraçou-me como sempre fazia. Perguntou como eu estava. Perguntou sobre Helena. Perguntou sobre minha saúde. Mentiras. Tudo mentiras. Enquanto falava, eu conseguia enxergar apenas os documentos escondidos dentro da minha mochila, esperando. Durante quase 1 hora conversamos sobre assuntos banais. Até que coloquei uma pasta sobre a mesa. O sorriso dele desapareceu imediatamente. Nem precisei dizer nada. Ele reconheceu os documentos antes mesmo de abri-los. Foi aí que soube. Ele era culpado. Onde conseguiu isso? A voz dele saiu seca, controlada. Mas seus olhos entregavam o pânico. Então é verdade, ele ficou em silêncio. Gustavo. É verdade. Os segundos passaram lentamente. Então ele se recostou na cadeira, e pela primeira vez deixou a máscara cair. Você deveria ter aceitado a derrota. A resposta foi tão fria que senti um arrepio. Quanto? Perguntei. O quê? Quanto dinheiro vocês roubaram? Ele sorriu, um sorriso que eu nunca tinha visto. Muito mais do que você imagina. Naquele instante meu celular vibrou discretamente. Augusto estava ouvindo tudo, sentado do outro lado da cafeteria, disfarçado entre os clientes, gravando, observando e esperando. Era exatamente o que havíamos planejado, mas ainda precisávamos de algo maior. Precisávamos chegar em Renato. Por quê? Perguntei. Nós construímos tudo isso juntos. Gustavo soltou uma risada. Não vocês construíram, eu apenas assisti. A inveja, finalmente ela apareceu, crua. Sem disfarces, ele passou anos vendo Renato e eu sermos reconhecidos. Entrevistas.
Prêmios, eventos, matérias em revistas, enquanto ele ficava nos bastidores, acumulando ressentimento, acumulando raiva, até encontrar alguém igualmente ambicioso. Renato, foi ideia dele, perguntei, foi ideia nossa, a resposta saiu automática, sem perceber, ele acabara de entregar exatamente o que precisávamos. Mas então algo inesperado aconteceu. O telefone de Gustavo tocou, ele olhou para a tela. Seu rosto perdeu toda a cor. Preciso ir. Levantou imediatamente, rápido demais, desesperado demais. Augusto percebeu, eu percebi, algo havia mudado. Gustavo saiu praticamente correndo. Augusto seguiu, eu fui atrás. Durante 20 minutos atravessamos a cidade, sem entender o que estava acontecendo, até que ele entrou em um estacionamento subterrâneo e encontrou Renato. Os dois estavam discutindo. Não conversando, discutindo. Gritando, gesticulando. Algo claramente tinha dado errado. Augusto conseguiu gravar parte da conversa. Não tudo, mas o suficiente. O suficiente para ouvir uma frase que mudaria tudo. Eu te avisei que os documentos não eram suficientes. Gustavo gritou. Então você deveria ter eliminado todos. Renato respondeu. Eliminado. A palavra ficou ecoando na minha cabeça por momentos. Eles estavam falando dos documentos ou de algo muito pior. Nos dias seguintes a resposta apareceu. E ela veio através de uma pessoa que eu acreditava ter desaparecido para sempre. Bianca. Recebi uma mensagem de um número desconhecido. Apenas um endereço, nenhuma explicação, nenhum nome. Mas eu reconheci imediatamente. Era ela. Encontrei Bianca em uma pequena pousada numa cidade vizinha. Ela parecia diferente. Mais magra, mais cansada, mais assustada. Como alguém que estava fugindo havia semanas. Quando sentei na frente dela, a primeira coisa que disse foi: eles tentaram me comprar. Ela contou tudo. Depois que mostrou os relatórios para mim, Renato descobriu. Primeiro ofereceram dinheiro. Muito dinheiro. Quando ela recusou, vieram as ameaças. Depois vieram homens seguindo seu carro, fotos da casa dos pais, mensagens anônimas, até que ela decidiu desaparecer. Mas antes de fugir, Bianca fez algo brilhante, algo que talvez tenha salvado minha vida. Ela copiou todos os arquivos do servidor financeiro da empresa, todos sem exceção, e guardou tudo. Quando ela colocou o pendrive sobre a mesa, senti minhas mãos tremerem. Aquilo era o que eu procurava há meses. Talvez anos, a verdade. Ou pelo menos uma parte dela. Augusto passou 3 dias analisando os arquivos. Quando terminou, apareceu na minha casa às 2 da manhã, sem avisar, sem ligar, apenas bateu na porta e entrou. O rosto dele estava pálido. O que houve? Ele colocou um notebook sobre a mesa, abriu uma planilha, mostrou centenas de transferências, milhares de registros, empresas, contas, nomes, datas, valor. E então apontou para um número. Eu quase não conseguia acreditar. Mais de 40 milhões de reais. Não eram centenas de milhares. Não eram alguns milhões. Eram mais de 40 milhões desviados, durante anos. Sem que eu percebesse. Sem que o conselho percebesse. Sem que ninguém percebesse. Mas isso não era a pior parte. A pior parte veio segundos depois, quando Augusto abriu outra pasta. Uma pasta chamada Daniel Quinhal. Meu nome. Dentro havia documentos falsificados, contratos fabricados, mensagens editadas, transferências manipuladas. Tudo cuidadosamente preparado. Tudo construído para uma única finalidade: me transformar no responsável por todo o esquema. Não era apenas roubo. Era uma execução financeira social. É talvez criminal. Eles não queriam apenas ficar com o dinheiro. Queriam destruir minha vida completamente. E naquele momento eu finalmente entendi. Renato nunca teve medo de ser descoberto. Porque desde o início o plano era simples. Quando tudo viesse à tona, o culpado seria eu. Mas eles cometeram um erro. Um único erro. Pequeno. Quase invisível. E foi justamente esse erro que começou a derrubar todo o império que construíram. O erro estava escondido onde ninguém pensou em procurar. Não em contratos. Não em contas bancárias. Não em assinaturas. Mas em tempotas. Metadados. Augusto percebeu primeiro. Enquanto analisava os arquivos do pendrive, encontrou algo estranho. Os documentos que supostamente tinham sido criados por mim meses antes possuíam registros internos diferentes. Os arquivos mostravam que haviam sido editados recentemente. Muito recentemente, alguns dias antes de eu ser expulso da empresa. À primeira vista parecia irrelevante, mas não era, porque aqueles documentos eram justamente as provas usadas para me incriminar. Se eles tinham sido criados depois dos fatos, então toda a narrativa desmoronava. Augusto contratou um especialista em perícia digital, um sujeito chamado Vinícius, quieto, meticuloso, obcecado por detalhes. Passou uma semana inteira examinando tudo. Quando terminou, trouxe um relatório de quase 100 páginas. E a conclusão era devastadora. Os documentos tinham sido manipulados. Não existia dúvida. Não era suspeita, era fato. Alguém havia criado provas falsas para me incriminar. Mas ainda havia um problema. Saber disso e provar perante a justiça eram coisas diferentes. Precisávamos ligar a falsificação diretamente a Renato e Gustavo. Precisávamos de algo definitivo. Algo impossível de negar. Foi então que aconteceu uma das maiores reviravoltas de toda a história. E veio da pessoa mais improvável possível, a esposa de Renato. Numa quinta-feira chuvosa recebi uma ligação desconhecida. Quase ignorei. Atendi por instinto, uma voz feminina falou. Precisamos conversar. Reconheci imediatamente, era Camila. Durante anos ela e Helena foram amigas, passavam feriados juntas, aniversários, jantares, mas desde o início do escândalo ela havia desaparecido, como se nunca tivesse existido, até agora. Marcamos encontro numa praça distante, ela chegou usando boné e óculos escuros, parecia nervosa ou assustada. Sentou rapidamente, olhou ao redor, e falou, eu não sabia. Não precisei perguntar sobre o que, ela continuou. No começo eu achei que você realmente tinha feito aquelas coisas. Renato me convenceu, convenceu todo mundo. Mas comecei a encontrar coisas, mensagens, transferências, conversas e então percebi quem ele realmente era. Ela abriu a bolsa, retirou um celular antigo e colocou sobre a mesa. O que é isso? O telefone antigo dele. Meu coração acelerou. Meses antes Renato havia trocado de aparelho, mas nunca apagou completamente os dados do antigo. Camila encontrou o celular guardado numa caixa, por curiosidade resolveu ligar, e encontrou conversas, muitas conversas.
Conversas entre Renato e Gustavo, anos de mensagens anos. Quando Vinícius conseguiu extrair os dados, ficamos em silêncio diante da tela. Aquilo era muito maior do que imaginávamos. Muito maior. Não havia apenas mensagens sobre dinheiro. Havia planos de manipulação. Tudo documentado, tudo registrado, tudo real. Uma mensagem especial chamou a atenção. Ela havia sido enviada quase 2 anos antes. Muito antes de qualquer investigação. Muito antes de qualquer suspeita. Renato escreveu, quando chegar a hora, Daniel leva a culpa. Fiquei olhando para a frase. Sem dizer nada. Durante quase 1 minuto. Porque naquele instante qualquer dúvida desapareceu, não era improviso, não era oportunidade, não era desespero. Eles planejavam me destruir havia anos. Quanto mais analisávamos as mensagens, pior ficava. Descobrimos que as empresas fantasmas existiam desde antes da pandemia. Descobrimos contas escondidas, investimentos feitos no exterior, imóveis comprados usando laranjas, veículos registrados em nomes falsos. Mas havia algo ainda mais sombrio, algo que ninguém esperava. Gustavo começou a guardar dinheiro por conta própria, sem avisar Renato, milhões escondidos, em segredo. Os 2 ladrões estavam roubando um ao outro. Foi aí que tudo começou a desmoronar, porque quando criminosos traem seus parceiros, a paranoia aparece, e a paranoia destrói tudo. Pouco depois recebemos notícia de que Gustavo havia desaparecido, simplesmente sumido, telefone desligado, casa vazia, contas abandonadas, nenhum sinal. Renato entrou em pânico, pela primeira vez desde o início da investigação. A polícia já possuía parte das provas, o conselho administrativo começava a desconfiar, os investidores estavam nervosos, e agora seu principal cúmplice havia desaparecido. 2 dias depois a bomba explodiu. Mas não para Renato, nem para os advogados, nem para a empresa. Ele apareceu diretamente no Ministério Público. Entrou com um acordo. Entregou documentos, áudios, senhas, registros, contas, tudo. Para salvar a própria pele, ele decidiu afundar Renato. Quando a notícia chegou, lembro exatamente onde eu estava, sentado na varanda da minha casa, segurando uma xícara de café, o telefone tocou, era Augusto. Ele falou apenas uma frase. Acabou. Na manhã seguinte mandados de busca foram executados, escritórios, casas, galpões, contas bancárias, tudo. Renato foi preso ao sair de um condomínio de luxo, tentou manter a postura, tentou sorrir para os fotógrafos, tentou parecer tranquilo, mas seus olhos o entregavam. Ele sabia que tinha perdido. Pela primeira vez em muitos meses sentia algo próximo de paz, mas ainda faltava uma última etapa, a mais importante de todas. Limpar meu nome. Porque ser inocente não significa que as pessoas acreditam em você. Meses depois aconteceu a audiência final, a sala estava lotada, jornalistas, advogados, investidores foquionários, curiosos. Algumas pessoas que haviam me evitado por meses estavam lá, observando, esperando. Quando os peritos apresentaram os laudos digitais, o silêncio foi absoluto. Quando mostraram as mensagens antigas de Renato, o silêncio continuou. Quando revelaram os 40 trilhões desviados, algumas pessoas literalmente ficaram de boca. E quando apresentaram o plano para me transformar no culpado, tudo terminou. O juiz levou horas para concluir a leitura, mas eu só lembro de uma frase, uma única frase. As provas demonstram que o Sr. Daniel foi vítima de uma fraude cuidadosamente planejada. Vítima. Depois de quase, não suspeito, vivendo um pesadelo, finalmente ouvi a verdade em voz alta. Quando saí do tribunal, dezenas de pessoas tentaram falar comigo. Repórteres, ex-funcionários, conhecidos. Pessoas que antes me condenaram. Não parei para falar com ninguém. Entrei no carro. Helena sentou ao meu lado, segurou minha mão. E ficamos em silêncio. Porque algumas vitórias não precisam de discurso. Meses depois a empresa foi reorganizada. Novos gestores assumiram. Investidores retornaram. Funcionários recuperaram seus empregos. Quanto a Renato, perdeu tudo. A liberdade, o dinheiro, a reputação. A família. Quanto a Gustavo, passou o resto da vida sabendo que traiu todos ao redor, inclusive a si mesmo. E eu? Aprendi uma lição que nunca esquecerei. O golpe mais perigoso não vem dos inimigos. Você espera a traição deles. Você se prepara para isso. O golpe mais perigoso vem de quem senta à sua mesa, de quem conhece seus hábitos, de quem conhece seus medos, de quem sabe exatamente onde atingir. Porque às vezes o ladrão não arromba a porta. Ele recebe uma cópia da chave e espera anos até decidir usá-la. E eu aprendi uma lição que nunca esquecerei. O golpe mais perigoso não vem dos inimigos. Você espera a traição deles. Você se prepara para isso. O golpe mais perigoso vem de quem senta à sua mesa, de quem conhece seus hábitos, de quem conhece seus medos, de quem sabe exatamente onde atingir. Porque às vezes o ladrão não arromba a porta. Ele recebe uma cópia da chave e espera anos até decidir usá-la. Hoje, quando olho para trás, percebo que perder tudo foi justamente o que me permitiu descobrir a verdade. Se eu nunca tivesse sido expulso daquela empresa, jamais teria descoberto quem Renato realmente era. Jamais teria visto o tamanho da fraude. Jamais teria entendido quantas pessoas estavam sendo enganadas. Às vezes, aquilo que parece o fim da sua história é apenas o começo da queda de quem acreditava estar acima de todos. E quando a verdade finalmente aparece, ela não pede licença. Ela simplesmente destrói todas as mentiras que foram construídas para escondê-la. Se gostou de histórias desse tipo, assista mais no meu canal do YouTube. Histórias que ninguém contou.